Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News. Hoje está com 100% Brasil, tá ok, meus amigos? Então, peço que se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like e seu compartilhamento. Live nesse canal, gente, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, siga nas nossas redes sociais. Estou no TikTok nesse momento, Instagram, Telegram, e aí vai, tá vendo? Então, no grupo do WhatsApp, tá? Tem mais esse grupo do WhatsApp aí, tá? Então, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. No WhatsApp você vai lá, mas lá você vai achar nosso grupo lá. Escreva Brasil.news ou Brasil.tv, você vai achar lá. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like e seu compartilhamento. Peço aqui, gente, que você pegue esse link, distribua para os seus amigos aí, tá vendo? Ó, o cara faz uma live ali, às 19 e pouco. Esse horário é bem complicado, porque é muita gente fazendo live ao mesmo horário, né? Tá batendo ali com os jornais de locais, o jornal lá do Globo Lixo, e aí vai, tá vendo? Mas a gente toma aqui, se tiver uma pessoa assistindo, já é bom demais. Estamos juntos aí nessa caminhada difícil, mas a vitória sempre será nossa, porque somos cristãos, e explicamos isso aqui, palavra de Deus, aqui dentro, tá? Dentro dentro da live, a gente está sempre uma palavra aqui de ânimo, e já falar de política já não é muito bom, tá vendo? Já não é uma coisa, nossa, que maravilha. A gente vai falar de coisa ruim, de lagoagem, de roubalheira, só essas coisas que a gente vai falar aqui. Então, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like e seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, gente, na descrição do vídeo tem link do Mercado Livre para você fazer sua compra. Se quiser comprar tipo de microfone que a gente está usando aqui, é só entrar no Mercado Livre e comprar, tá vendo? Se você quiser outro detalhe, mais alguma coisa, tem um canal de unboxing na internet também, que a gente compra o produto, pega para casa, faz sempre um vídeo lá. Se for bom, a gente indica. Se não for bom, a gente desindica, tá vendo? Então, inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, é muito importante o seu compartilhamento. Fora isso, tem nossos canais pessoais, tem um Beleza Turística Carioca, que está postando uns vídeos novos hoje lá. Então, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante o seu like e o seu compartilhamento. Live nesse canal, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, se inscreva e compartilhe. Vamos nessa. Exatamente, pessoal. Muito boa noite. Começou essa transmissão ao vivo, tanto o canal Brasil no Ponto News, quanto o canal 100% Brasil. Inicialmente, peço seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando que temos transmissão ao vivo toda segunda, quarta e sexta, ou das 19 horas no horário de Brasília, por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição. Também lembro que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 27 de julho de 2026, certo? Deixa eu só verificar aqui como é que tá o som. O som aqui tá 100%? Tá ok, tá ok. Tá ok, tá tudo. tudo. Com um ponto aqui em cima. Tá ótimo. É o seguinte, pessoal. Quero lembrá-los de links ligados ao Brasil no Ponto News, canais ligados ao Brasil no Ponto News estão na descrição, certo? O Pix também, para quem quiser contribuir voluntariamente, lembrando que a gente já está nesse trabalho aqui há quase 10 anos, desde 2017, certo? Sempre lutando por princípios e valores, não estamos aqui por dinheiro, né, pessoal? Apesar de que a gente pede não, né? Mas a gente deixa na descrição para quem quiser contribuir voluntariamente, certo? Não é obrigatório, não é uma questão obrigatória, certo? Mas a gente não está... É muito importante. Exatamente. É muito importante a sua ajuda, porque se a gente precisar fazer a viagem, fazer uma transmissão de fora, é preciso de ajuda. A gente às vezes não tem recurso, e às vezes não dá para a gente sair, a gente faz a transmissão daqui mesmo. Mas se precisar sair, fazer uma reportagem, isso custa tempo e dinheiro, tá vendo? É isso. Exato, pessoal. Logicamente, que até o fim dessa live a gente vai postar os links dos nossos canais pessoais e também o Plus, que é o Beleza Turística Carioca, né? A gente sempre faz isso, né? Teve uma live que a gente só postou, uma dessas últimas, que a gente só postou 2 links, né? Mas se vocês verificarem as outras, sempre tá ali, né? 99,9% das lives tem o canal Beleza Turística Carioca, né? Que é sempre o último link, né? Então, em uma dessas últimas lives que a gente fez, acabou ficando sem o link, se eu não me engano,
do Beleza Turística Carioca, mas 99,9% da live tem ali o link do canal, então não tem problema. Mas a gente procura sempre postar os 3 links para que vocês tenham o nosso contato. Afinal de contas, a gente nunca sabe dia de manhã, né? Tá chegando a eleição agora e é um ponto crucial, né? Aqui que vai ser decidido, vamos dizer assim, vai ser decidido o futuro do Brasil, certo? Resumidamente é isso. Agora, 19 horas e 37 minutos, repetindo, 19 horas e 37 minutos no horário de Brasília. Vamos para os temas, né? Vamos para os temas, vamos seguir aquele cronograma de sempre, né? Vamos falar sobre Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, eleições de 2026 e, por fim, Donald Trump. Vamos seguir esse cronograma corretamente, certo? Passado pelos temas, vamos à oração. Vamos orar, gente. Vamos orar pelo nosso país, que está precisando muito. Nós estamos precisando de oração. Se puder, ore por nós, que é muito importante. A sua oração tem um poder incrível contra o ser humano, a favor do ser humano de bem, a favor da família. Ore pela sua família, porque merecemos de paz. Um país que merece paz. É esse Brasil. A Brasil não está dando para ter paz, mas a pessoa está morrendo de fome, entendeu? Estão com fome, Brasil com fome, entendeu? Está com fome. Tá, gente? Hashtag Brasil com fome. Tá? Hashtag, vou subir a hashtag daqui a pouco, Brasil com fome. Tá? Daqui a pouco eu vou subir lá no notícia, daqui a pouco. Inscreva-se, compartilhe, dê seu like, é muito importante seu like, seu compartilhamento. Vamos orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vosso reino, seja feita a nossa vontade, se a terra como céu por nós, cada dia nos dai hoje, perdoa a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não te chegue aí toda a sua marido, do mal. Amém. Gente, vamos direto com uma palavra aqui, que hoje eu vou destrinchar, que é Apocalipse, onde às vezes a pessoa evita, às vezes, geralmente os pastores na igreja querem falar muito sobre salmos, aquilo outro, tal. Então hoje a gente vai ao Apocalipse, que é bem complicado, é o que nós estamos vivendo agora nesse momento. Vamos lá, uma palavrinha que tem Apocalipse 3, a partir do versículo 11, que diz assim: eis que venho sem demorar, o guarda que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então, não deixe ninguém tomar a frente da coisa. Seja independente. Independência é muito importante. Deus fala aqui em Apocalipse 3, versículo 11, tá, gente? Se quer compartilhar, vamos nessa. Desistir jamais. Não podemos desistir desse país. Esse país é nosso. Esse país é onde nós criamos nossos filhos. Nós não podemos desistir. Onde tem um monte de comunista e socialista aí para querer derrubar a gente. Nós não podemos desistir desse país. Hashtag o Brasil com fome. Tá? O que se inscreva e compartilhe. Exatamente, pessoal. Então vamos ao primeiro tema dessa live, né? Calma o nervosismo, né? Eu sei que... Vamos lá. Vamos pra cima. Tem que ser forte. Tá com pressa, né? Tá com pressa, vai pescar, né? Não, mas agora não tem jeito, não. O Brasil tá com fome. Exato, vamos lá. Bota comida no prato. Vamos verificar aqui. Notícias relacionadas ao Bolsonaro, né? Vamos lá. Deixa eu verificar aqui. Quais são as notícias corretas, né? Deixa eu ver. O Play News aqui tá muita matéria. São muitas matérias falando sobre o comício que aconteceu ontem, né? Aliás, anteontem, né? Pelo Flávio Bolsonaro, né? No qual foi apresentada ali uma inteligência artificial, né? Do Bolsonaro, onde ele trouxe uma mensagem ali falando propriamente, né, que ele está preso de uma forma arbitrária, não há motivo nenhum para tal situação, né, ele fala com todas as palavras, né, e isso já está causando um desespero na esquerda, porque não só a imprensa, mas também uma deputada, entre as petistas, pediu para que esse vídeo do Bolsonaro fosse investigado, né, fosse punido, né? Estou trazendo aqui a repercussão, pessoal. Esse é o assunto principal, né? No qual o Bolsonaro participou ali através de IA no comício do Flávio Bolsonaro, certo? E vamos ver aqui, o Bolsonaro apresenta melhora na saúde, mas ainda tem efeitos colaterais de remédios, certo?
Matéria que tá lá na Revista Oeste, certo? Tá tranquilo? Tranquilo. Aqui, ó. Tô trazendo aqui, gente, aqui, ó. Peguei a panela ali, para não dizer que é brincadeira. Então, nós estamos com fome. O povo quer comer. O povo está com fome. É preciso ter comida na panela da pessoa. A panela está vazia, ó. Aí, Lula, você que ofereceu picanha para as pessoas, o cara de pau. Aqui, ó. O povo quer comida na mesa, não tem comida. Tá tudo caro, por favor. Comida. Cada intervalo que nós tiver aqui, eu vou bater na panela aqui. O povo não tem comida. O povo está com fome. O povo precisa de comida. Ó, tá vazia a panela aqui, ó. Tá aqui, ó. Pessoal, compartilha essa live com mais gente aí, por favor. O povo quer comida. Cadê a comida? Cadê a picanha que esse nojento ofereceu para os nordestinos? Quero comida aqui na panela, quero comida. Cada intervalo aqui eu vou bater na panela aqui, para que essa live seja distribuída com mais pessoas aqui. O povo quer comida, não aguenta mais de tanta fome. O povo quer comida, não tem comida para a população, por favor. Comida na mesa para o povo. Precisa ter comida. Daqui a pouco a gente volta novamente. Vou bater a panela aqui, ó. A panela está vazia aqui, ó. Aqui, ó, tá vazia, tá? O seu nojento aí, fica mentindo para a população, gastou milhões aí, Flávio Bolsonaro que vai se virar para pagar essa conta, para a gente pagar essa conta. Exatamente. E o Bolsonaro pediu a Moraes que permita visitas e manifestações políticas, certo? Visitas à sua residência, né? E manifestações políticas. Matérias que estão lá na Revista Oeste, pessoal. Sujou um pouquinho aqui. Aqui? Pode ir. Deixa eu ver, fica aqui. Não. Aqui. Eu já vou falar já logo, vamos para a repercussão aqui, né? Que o PT avaliou e a Justiça Eleitoral por vídeo de Bolsonaro feito com inteligência artificial, né? Matéria que está lá na Revista Oeste. Aqui, ó, PT aciona a PGR por vídeo de IA de Bolsonaro e fala de Milei em evento do PL, né? Isso ocorreu no comício agora do Flávio Bolsonaro, né? Início de campanha, certo? Ali foi o pontapé inicial, né? Lógico, o tempo é curto, hein, pessoal? O tempo é curto, faltam o quê? Um mês praticamente para as eleições? Mesmo, né? 2 meses, certo? 2 meses para as eleições, então o tempo está correndo, pessoal. Está correndo, é quase agosto, já estamos quase em agosto, né? Agosto, setembro, outubro. Vocês estão ligados nisso, pessoal? Agosto, vamos muito para agosto agora. Setembro, outubro é que vai decidir o futuro do Brasil, certo? São 2 meses. 2 meses. Né? Então o tempo é muito curto, né? Enfim, era essas as matérias, pessoal. Tá mais causando polêmica mesmo, essa questão da inteligência artificial, no comício lá do Flávio, enfim, o Bolsonaro apresentou melhora de saúde e também pediu para que o STF, né, principalmente a Miel Moraes, para que autorize, né, venha reautorizar a visitas a ele em seu regime domiciliar e também manifestações políticas, né? Todas as matérias estão lá na Revista Oeste, pessoal. Qualquer outra questão aqui, eu posso interromper ele aqui para trazer qualquer novidade, certo? Mas, por enquanto, é isso. Passado pelas matérias, vamos aos comentários iniciais. O povo quer comida, o povo está com fome, o povo quer comida, o povo está com fome. Vamos bater a panela aqui, pessoal. Nesse governo Lula, que é um governo covarde, um governo de gangster, um governo de corrupto, que tirou a esperança do nordestino. Então, não pode. Nós temos que bater a panela aqui, ó. Bater a panela e pedir comida para as pessoas. A pessoa precisa de comida. Da comida. Não parcelar pizza, como o pessoal está trabalhando no iFood, parcelando pizza no iFood para comer. Porque comida você sente fome a todo momento. E não é assim que se trata com as pessoas. Tá? Então, se o cara ganhou com 60 milhões de votos, ele está mentindo, ou foi uma bela de uma armação que fizeram aí na eleição. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas nós precisamos uma panela cheia, não tem, a panela está vazia. Tá aqui, ó. A panela está vazia, gente. Distribui essa live para mais gente aqui, panela vazia, tá? Aqui, ó.
precisamos de comida. Mas vamos lá falar um pouquinho do presidente aí, Messias Bolsonaro, que foi o melhor presidente da história do Brasil. Entendeu? Foi o melhor presidente da história do Brasil que temos aí pela frente. Nós não temos no governo, não teve corrupção, não teve roubalheira, teve obras. Teve obras. Tá? Agora, sobre a inteligência artificial, eu faço, por exemplo, tem uma foto aí na frente, aí, eu, Donald Trump, todo mundo feito com IA. E aí? E aí? Inteligência artificial. Tá entendendo? Agora, o TSE não dizia que não podia fazer, porque lá na resolução dele, diz, com tudo que você explique que é feito por IA, o Bolsonaro está preso. Foi muito inteligente da parte do Valdemar, o PL, dizer, ó, não sou eu o Bolsonaro, isso aqui foi inteligência especial, inteligência artificial que fez. Tá entendendo? Então, gente, não tem por que ficar brigando o tempo. Isso significa seguir a tecnologia, nós não podemos brigar com a tecnologia. O Elon Musk já falou que daqui a quantos anos que não vai mais precisar de ninguém para fazer nada, como é que é? O Elon Musk estava falando aí, Felipe? Trabalho humano. Ele falou que previu o fim do trabalho humano. O fim do trabalho humano. Então, tá entendendo? Eu acho meio bastante complicado, porque você vai precisar de gente lá para fazer outras coisas, mas, assim, algumas coisas já não precisa mais, por exemplo, departamento pessoal de empresa grande, grandes empresas. O teu departamento pessoal é teu aplicativo, cara. Acabou. Isso aí, tá vendo? Agora, sobre o Bolsonaro, sobre esse negócio da manifestação que ele falou lá, no negócio, não tem nada a ver. O PT, eles são covardes. Tá vendo? Ele não tem o que fazer, não tem argumento para dialogar. Tu vê a pessoa dialogando na rua. Você não pode pensar o contrário. O Milei veio aqui no Brasil, esculachou com o Lula, só falou do Alexandre de Moraes. O que ele falou é tudo verdade. É mentira? Cara, o Bolsonaro está preso por um crime que ele não cometeu. Cadê a minuta do golpe? Cadê? Esse cara ele é tão medroso do Bolsonaro que se caga de medo do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes. Mas falou a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não tem como ficar mentindo para as pessoas, que o que ele está falando é mentira. E o Milei, ele não tem papo na língua, ele fala mesmo. Falou a verdade. Esse negócio de foro de São Paulo, para que as pessoas sejam no cabresto, entendeu? Esse cara está vendendo nosso país para a China, esse tal de Lula. Está aqui, Lula. Questão de comida. Não de comida. O povo não precisa ficar pagando iFood em 4 vezes sem juros, supermercado sem juros, pagando compra parcelada no mercado. Que vergonha, rapaz. Que país é esse, rapaz? Que país é um país rico, um país que tinha tudo para ser um país subdesenvolvido. A educação está uma porcaria. A nossa segurança não tem segurança nenhuma. Na Bahia, que é o estado lá onde o Banco Mais roubalheira, tudo, aí o tal do Jack Wagner, tudo roubaram lá na Bahia. A cidade abandonada. No Ceará, cidade desabandonada. Porra, tá de brincadeira? Roraima, onde esse cagão desse tal de Davi Alcolumbre, é a cidade mais violenta. Você quer no Rio de Janeiro, onde você vai. Não, foi feita uma pesquisa lá em Roraima, que tem não sei quantos homicídios, cada não sei quantos minutos. Entendeu? Quer dizer, lá em Roraima, onde o Davi Alcolumbre não tem a cara de pau, é um sem vergonha também, é um mau caráter, corrupto. Por isso que ele não bota o nome dele lá, porque tem processo no STF. Sem vergonha. Mau caráter. Tem fé em Jesus Cristo, nome de Jesus, que aquilo nunca mais virará presidente do Senado, nunca mais. Ele está contando que ele está com quase 4 anos aí pela frente aí, alguém que votou nele lá em Roraima. Mas, pelo amor de Deus, chega. Davi Alcolumbre, como é que diz? Hugo Mota, esse pessoal não vale porcaria nenhuma, são covardes com os povos brasileiros. Tem fé em Jesus, esse cara não vai ser reeleito lá no estado dele, né? Usando jatinho da FAB, essas coisas todas. Só covardes, tá vendo? Esses são os caras que a gente vive aí o tempo todo mentindo para a população, tá vendo? São covardes mentindo para o povo brasileiro. A gente não aguenta mais isso aqui. Chega de tanta
tanta sem vergonhice com a população. Entendeu? O povo está parcelando pizza no iFood. O cara tá parcelando as compras em 3 ou 4 vezes no supermercado. As pessoas estão com fome, não tem o que comer. Tá vendo? A pessoa pede uma pizza, parcela a pizza, você pede 2 pizzas, parcela em 2 ou 3 vezes. Não tem dinheiro, as pessoas não têm dinheiro. Enquanto isso, esse covarde, que é um ladrão, está aí, achando graça da população. Tá vendo? Se aqui ele mete a cara aqui, ele cai na hora. Tá vendo? Então, gente, é isso que eu tenho para falar aqui, dessa quadrilha que se formou contra nós, contra a população, para roubar a independência que ofereceu picanha para as pessoas e não entregou nem ovo. Entendeu? Uma quadrilha que se formou ao redor. Hoje você quer comer, você pede uma pizza, você tem que pedir para o iFood passar lá em 3 vezes para você. Se você pede uma compra de R$1.000, parcela em 4 vezes. Entendeu? E comida você come todo dia. Todo dia tem comida. Você tem que comer todo dia. Entendeu? Como é que você vai comprar comida parcelada? Não existe isso. Um bem durável, uma máquina de lavar, uma geladeira, tudo bem. Agora, comida parcelada, pizza parcelada, você tem um monte de comer, tá com fome? Pô, tá ok, meus amigos? Então é isso. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Muito importante, seu like e compartilhamento. Tá aqui a panela vazia, ó. Esse covarde que ele fez com a população brasileira, principalmente com o nordestino. Principalmente com o Nordeste. Principalmente com o nordestino. Pessoal, precisa ter comida para comer. Entendeu? É isso que eu tenho para falar. Eu tenho. Mas e as pessoas que não têm? Como é que fica? Eu estou aqui brigando por ter parente meu que estão passando fome. Tá difícil. Tá? Inscreva, compartilhe, vamos nessa. Eu tô postando os links aqui, tu quer já passa para mim já. Falta só um link ali no outro canal, no canal Reserva, né, pessoal? Mas vamos lá, Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, quem que te guarda não tosquenejará. E esse que não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Portanto, Salmo 121, pessoal. Lembrando, pessoal, que eu já postei todos os links aqui no canal principal do Brasil no Ponto News, certo? Recomendo vocês virem aqui no chat para se inscreverem nos nossos canais pessoais e também no Belizas Turística Carioca, certo? Agora, comentando aqui, pessoal, eu vou me ater somente aos assuntos, né? Para vocês verem, pessoal, se liguem no desespero da esquerda. Eles querem fazer de tudo para já ali tentarem minar a candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Que tem ligações diretas com o Jair, certo? Eu falei que se o Flávio seguir nesse ritmo de exaltar os feitos do Jair, ele vai ter muito sucesso. Nesse ponto específico, ele vai ter muito sucesso, não tenho dúvidas quanto a isso, né? Agora, até que me surpreende que o Bolsonaro tenha se recuperado de tudo que ele tem passado, né? Mas vira médico, passa outro ali e não resolve o problema dos soluços dele, né? Quer dizer, parece um problema crônico no qual médicos profissionais, né? Eu até chego a questionar, né? Porque é muito esquisito, né? Os caras são médicos profissionais que ali não solucionaram o problema do soluço não solucionaram o problema do soluço do Bolsonaro. Para mim é muito esquisito
essa situação, né? São médicos assim que já atenderam o Bolsonaro outras vezes, mas realmente fica uma dúvida, né? Fica uma dúvida. A gente sabe que uma dessas cirurgias, a penúltima, se não me engano, que o Bolsonaro fez, foi por conta de uma intoxicação no regime fechado. Eu acredito que já nisso, pessoal, eu acredito já nisso. Não é questão de resquício do atentado, não. É questão já de intoxicação no regime fechado, ao qual ele se encontrava. Agora ele está no regime domiciliar, né, e o Moraes tem toda aquela palhaçada, né, dele, né? Não, 90 dias para o Bolsonaro ficar em regime domiciliar. Uma vergonha, sujeito falando, determinando que. Quer dizer, o sujeito. A Constituição a todo momento. O sujeito quer controlar a vida do Bolsonaro, quer falar pelo Bolsonaro, que o Bolsonaro pode falar ou não, né? Ele quer o tempo todo dizer o que o Bolsonaro tem que fazer ou não. Quer dizer, é um sujeito assim que não tem escrúpulo nenhum, entendendo? A vida para ele é perseguir o Bolsonaro. Parece que ele sonha com o Bolsonaro, né? Cara, é uma psicopatia. Uma psicopatia, não tem outra. Né? Agora, como é que um sujeito desse encontra em um cargo público? Não tem condições. Como é que tudo isso que está acontecendo com o Bolsonaro, todas essas determinações ilegais fora da Constituição por parte de Moraes, como tudo isso, as corrupções também por parte dele, como tudo isso sai assim ileso para o Senado, para outras instituições, principalmente o Senado, né, que deveriam julgar, né, porque a gente tem um Senado frouxo, que não faz sua parte. Alcolumbre, sempre que pode, está sentando ali nos impeachment dos ministros do STF. Sempre que pode. Por quê? Deve para o judiciário, entendendo? E é corrupto. A maior parte dos políticos são corruptos, pessoal. Né? Vamos dizer, políticos entre aspas, né? Quando o sujeito sai, já não é mais político, ele se corrompe, já não é mais político, pessoal. E a gente, hoje em dia, pessoal, está numa bagunça assim, sem precedente no Brasil. É lógico que Bolsonaro poderia ter sido outro, poderia ter continuado lá nos Estados Unidos, poderia falar assim, pô, um momento, eu não vou voltar para o Brasil porque pode ser que, no caso ele, né, seja preso. Acabou acontecendo. Se o Bolsonaro estivesse ainda no Brasil, ali na virada de 2022 para 2023, ele já estava preso desde aquela época. A sanha ditatorial, a sanha... o Moraes tem um fetiche no Bolsonaro, né? Um fetiche, sonha com ele, é uma situação assim que é muito esquisita, né? É muito esquisita, né? Um sujeito que fica perseguindo um homem, entre aspas, né? Que persegue outro homem, para mim é muito esquisito, né? A gente questiona, né? A gente questiona, porque ele prendeu o Daniel Silveira, tem toda essa história, né, com o Daniel Silveira, ele já tem um fetiche de longa data com o Daniel Silveira, agora com o Bolsonaro é tanto quanto ou até mais. O Moraes soltou uma declaração dizendo que o Bolsonaro acabou com a vida dele. Não é preciso do Bolsonaro por Moraes se quebrar. Ele mesmo se quebra. Não existe isso. O mal mesmo se quebra. Tem que explicar o 129 milhões, né? A gente sabe que o Bolsonaro está sendo perseguido, ele está passando por essa persecutória pelo fato dele ser cristão, pelo fato dele ser um homem honesto, político honesto, pelo fato dele ser bom, né? Porque a gente sabe, né, que aqueles que fazem parte do STF, mais de governo atual, estão do outro lado, portanto, são maldosos, cara. São maldosos. São psicopatas, eles não têm ali emoções, né? Enfim, se trata de pessoas, já que a gente pode dizer assim, anormais, normal, entendendo? É esse que é o ponto, pessoal, é esse que é o ponto.
né? A gente tem que partir desse princípio, porque o Olavo de Carvalho até falava, né? A gente não tem que tratar comunista de uma forma assim, vou dialogar, de uma forma humana, né? A gente tem que tratar comunista, na verdade, a gente tem que entender que a gente está lutando contra psicopatas. O Olavo já partia desse princípio. Já era um visionista. E ele falava o seguinte, entendeu? Não tem debate, né? Não tem debate, né? Porque tem alguns na direita que ainda querem debater com o outro lado, que é o caso do Nicolas, né? Mas a gente sabe a história já conta. O Charlie Kirk, o atentado que houve contra ele, porque ele quis debater. E o Nicolas, ele tem esse viés, né? O Pavanato também tem esse viés de ficar debatendo, né? Mas só que, pessoal, a gente sabe que o outro lado é desonesto, é imoral, eles nunca vão no sentido assim de apresentar argumentos, eles sempre vão no sentido assim de ad hominem, entendendo? Eles não vão difamar as suas ideias em si, eles já vão logo para o ad hominem, porque acham que somente assim podem ganhar, por assim dizer, um debate, tá entendendo? Porque nas ideias é muito difícil realmente, né? Nas ideias é muito difícil, né? Mas enfim, de qualquer forma, pessoal, acredito que não há nenhum tipo de irregularidade nesse vídeo do Bolsonaro apresentado lá no sábado, no Pacaembu, né, para a campanha o início de campanha do Flávio Bolsonaro. Acredito que não tem nenhum problema, né? Mas eles já estão inventando, né? Eles já estão judicializando esse tipo de situação. Quer dizer, se a imprensa suspeitou por um milésimo ali, eles já estão lá levando para a justiça. Quer dizer, o que a imprensa diz para partidos de esquerda, partidos, entre aspas, de esquerda, fazerem, nem fazem. Entendendo? A imprensa aqui do Brasil é o maior chamariz, né? É uma máquina. Covarde, tem que falar sério. É uma máquina de propaganda comunista, tá entendendo? São os maiores propagadores do comunismo, são os maiores propagadores de PT, PSOL, PCdoB, esses partidos de esquerda que não querem coisíssima nenhuma a favor ali do Brasil, né? Os exemplos são vários, né, que a gente está vendo agora, né, o que o Lula fez ou deixou de fazer. Né? Não, que ele nunca fez, não é ele deixou de fazer, nunca fez. Fez assim, ele fez um monte de bobagem, por exemplo, taxação do agro, taxação do etanol, aumento de impostos, quer dizer, aumento nos juros, aumento do endividamento público, né? Prejuízo das estatais. Aí os Correios falidos. Cenário esse que era muito diferente. No governo Bolsonaro, a gente tinha deflação, uma taxa de juros ali controlada, eu acredito que bateu até recorde, né? A gente não tinha, bateu até recorde, né? Foi a mais reduzida taxa de juros, né? Foi no governo Bolsonaro, entendendo? Né? Isso sem falar no Pix, no 90, mais de perdão, né, nas dívidas do FIES, né? E tem gente que diz que a privatização da Eletrobras, e tem gente que diz que o Bolsonaro não fez nada, né? Tá entendendo? É esse que é o ponto. Alguns, né, isentões, até mesmo esquerdistas, dizem que o Bolsonaro não fez nada. Mas como assim não fez nada? Porque a gente apresentou inúmeras ações assim no governo dele. As pessoas também só têm uma informação. Só se informam pela Globo. O que vai acontecer? A gente já sabe o que vai acontecer amanhã nos jornais. Já está aqui, já está na nossa mesa aqui. O que vai acontecer amanhã. Tem gente que só assiste a Globo. É novela, essas coisas. Tudo que não presta, a Globo oferece para você. Agora, quando é uma coisa que for falar de comida, que a pessoa não tem o que comer, está aqui a panela vazia, está aqui, ó. A panela está vazia. A panela está vazia. Cadê? Tá aqui, ó. Cadê a picanha que esse covarde ofereceu para as pessoas? Entendeu? Cadê a maminha que ofereceu? Cadê? É um covarde
que come as nossas custas, a gente pagando uma despesa covarde, aí tá, não adianta a empresa o país ter arrecadado 6 milhões, 6 trilhões, e as pessoas não têm o que comer, mentindo para as pessoas. São covardes que se vestem de militância de PT. O dia que o Lula morrer, vai levar todo mundo com ele. Acabou o PT, porque não formou ninguém para votar nele. Diferentemente aqui da direita. O Amassou tem gente para ser presidente da República até acabar o mundo. Entendeu? Por quê? Somos de direito, somos cristãos, respeitamos a família, queremos um país melhor, queremos todo mundo comendo. Não adianta, eu estou falando aqui, gente, porque eu tenho que comer. Mas e as pessoas que não têm o que comer? Tem gente que está parcelando pizza em 2, 3 vezes, 4 vezes sem juro. Compra R$1.000. Compra R$1.000 para comer uma semana, parcela em 4 vezes. Que isso, cara? Isso é uma vergonha. Que país é esse? Um país onde você plantar um canteiro de hortinha no teu quintal, tu tá comendo horta todo dia fresquinho. E aí? Como é que foi? O cara está vendendo nosso país todinho para essa tal de China, entendeu? Quer dizer, os Estados Unidos já vem falando isso aqui. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Vão cortar relações com o Brasil, tá? Escreve e compartilha. Agora, certo, pessoal, era isso que eu tinha para dizer, não vou me dar um lugar muito mais, não. A realidade já é conhecida de todos nós, né? Panela vazia, mas a oposição, né, a esquerda, os isentões, alguns isentões dizem que tá tudo bom no Brasil. Como assim tá tudo bom, né? A gente vê que o poder de compra do brasileiro, né, de nós aqui, é ínfimo, né? Vamos lá. Enfim. Não tenho muito mais o que dizer, não, pessoal. Apenas pedir, né, que essa liberdade do Bolsonaro, né, porque, cara, ele está passando uma crocodilagem sem precedentes. Ele já está há muito tempo nessa situação, onde não tem base constitucional e jurídica nenhuma, né? Então, foi preso porque não roubou, foi preso porque não roubou, foi preso porque não deu golpe. O pessoal do 8 de janeiro, está todo mundo preso lá. Teve gente que ia morrer, inclusive o Crezão morreu por causa dessa arrumação do Latino Mar. E isso ele vai pagar. Isso aqui, eu sou de Aral, aqui, ó. Aqui dentro, aqui, ó. Esse aqui, você vai pagar por isso. O que você fez com o Crezão, com a família dele, com aquelas pessoas que morreram, com essas pessoas que estão lá no outro lado do mundo, lá nos Estados Unidos. Em breve estaremos lá também. Mas, assim, o que esse pessoal fizeram com essas pessoas que estão lá, exilados, pelo amor de Deus, vão se catar, rapaz. É um jogo tão sujo, tão podre, que um dia Deus vai cobrar de você. Entendeu? Vai cobrar de você, pode ter certeza. É todos ali. Tem gente que não tem mais. Eu tenho visto para entrar nos Estados Unidos. Ele tem visto para entrar nos Estados Unidos. Nenhum ministro do Estado, nenhum ministro tem visto para entrar nos Estados Unidos. Eu tenho, ele tem. Mas vocês não têm visto para entrar nos Estados Unidos. Porque comunista lá não se dá bem. Tá vendo? Se dá bem. São 8 que não podem entrar nos Estados Unidos. Eu posso. Tenho visto, ele tem visto. Tranquilamente. Quem quiser viajar, pode viajar tranquilamente. Agora, e vocês que não têm visto? Ministro com poder de compra milionário. Como é que pode? Eu tenho visto. Inclusive, quando eles vão viajar, eles viajam para países capitalistas. Isso. Nada de socialismo. É tipo, capitalismo para mim e socialismo para vocês. Muita hipocrisia. Alguém quer se mudar para Venezuela, alguém quer ir para Cuba? Porque Cuba está estourada lá. Nicarágua agora, né? Nicarágua não vai ter sequer eleições agora, né? Vocês querem compartilhar? E vamos nessa. O Daniel Ortega proibiu eleições lá na Nicarágua. É o próximo que o Trump vai pegar. Não tem jeito, não. Já falou, Marcubi já falou. Tem que acabar com essa ditadura lá na Nicarágua, cara. Realmente a situação tá terrível ali. Vamos para o segundo tema aqui, vamos lá. Ditadura full lá na Nicarágua, né? Perseguição aos cristãos também, né? Disso, gente, deixa eu ler uma palavra aqui. Nós estamos em Apocalipse hoje, justamente o que o Brasil está vivendo. Nós estamos destrinchando hoje o Apocalipse, que é o que o Brasil está pensando. Hoje eu estive na rua fazendo algumas conversas com algumas pessoas. Gente, olha, dá dó. Eu fiz até vergonha de não gravar com essas pessoas, entendeu? Porque não dá. A pessoa entra no supermercado, supermercado totalmente vazio. Supermercado vazio. Entendendo? As coisas estão caras no supermercado. Alguns supermercados estão ali se apertando, mas se você vai prestar atenção. Algumas coisas que pesavam 1 quilo, agora está pesando 800 gramas. É só que você olhar. Dá um pulinho lá.
Algumas coisas precisavam 1 quilo, está precisando 800. Algumas 700, está precisando 600. Quer dizer, o supermercado, para sobreviver, tiveram que fazer essas adaptações, meu amigo, para se adaptar. E eu por viver, né, no meio disso tudo, conheço muito bem como é que funciona. São 30 anos isso aí. Então, conheço muito bem. Fora mais 20 aí. Fora mais 20 de jornalismo. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos para cá, vamos para Apocalipse. Como aqui no Apocalipse, uma palavrinha assim, 4, a partir do versículo 4. Diz assim: depois dessas coisas, olhei e sequer estava uma porta aberta no céu. E a primeira vez que, como de Tobelata, tormenta, ouviu falar comigo e disse: saiba que mostrais que as coisas que depois desta devem acontecer. Então, gente, presta atenção. Hoje eu resolvi ler essa palavra. Por que eu te falo aqui? Depois que tudo acontecer, nós temos que ver uma luz no final do fim do túnel. Não adianta eu ficar falando, e a gente não vê nenhuma luz no final do túnel. Então é preciso ver. Entendeu? O cara ficou, esse comunista, esse gangster, ele ficou aí 4 anos mentindo para você, mentindo inclusive para parente meu, porque no Nordeste eu tenho muito parente no Nordeste, mentindo que a pessoa gente, se alguém está recebendo aposentadoria é porque alguém está pagando. Governo nenhum gera emprego para ninguém. Ele tem que liberar as empresas. Olha só, é muito simples. Ele tem que tirar os impostos das empresas para as empresas poderem contratar. Como é que a empresa vai contratar se não tem dinheiro? Se o país está num déficit danado aí, está devendo todo mundo. 90% das pessoas, só 10% gente que estão com dinheiro. 10% das pessoas, porque era 80% para 85%, agora é 90%, quase 100% das pessoas estão endividadas. 90% das pessoas estão endividadas. É impossível você não entender isso. É possível você entender que as pessoas não estão comprando. A pessoa está comprando só o básico ali, o básico do básico. Entendeu? O básico do básico. Entendeu? Para ter uma ideia que a pessoa estava falando com o pessoal do iFood agora esse dia, estão parcelando em 4 vezes, sem juro. Se você comer 4 pizzas, cada pizza for R$30, aí é R$100, parcela em 4 vezes. Tá vendo? É assim que está funcionando no Brasil. Um país rico, que tem tudo para ser as pessoas estão mais felizes, estão aí nessa dependência. Escreva, compartilhe, vamos para o segundo tema. Vamos lá, vamos para o segundo tempo dessa live? Vamos falar agora sobre Flávio Bolsonaro, né? Panela vazia, tá, gente? Vamos lá, tá falando aí. Exatamente. Vamos aqui para... Panela vazia. Para o segundo tema. Vamos falar agora sobre Flávio Bolsonaro, né? Astronauta Marcos Pontes tem nome cogitado para ser vice de chapa do Flávio. Negativo. Não vai vingar. Matéria que está no jornal Pleno News, é uma cogitação, certo, pessoal? É apenas uma cogitação, certo? Vamos verificar aqui. O governo Milei não pretende se desculpar com Lula, de jornal. O presidente argentino esteve aqui no comício do Flávio, chamou o Lula de gangster e presidiário. Pleno News. Conseguindo aqui, ó. Milei acusa Lula de financiar a campanha anti-argentina. 25% dos recursos saíram do desgoverno do Brasil, afirmou o presidente argentino. Certo? Matéria que está no jornal Pleno News. Vamos lá. Flávio e Lula seguem empate técnico no segundo turno, pessoal. No segundo turno, portanto, aqui, ó, aqui não tem os números, né, mas estão em empate técnico.
certo? Deixa eu verificar os números aqui, até para a gente ter uma conjuntura, né? Eu não acredito nessa pesquisa, não. Né? Só para trazer os números aqui, eu não acredito, não. Mas pesquisa que estão fazendo Folha de São Paulo, fazendo para a Globo. Eu não acredito, não. Duas empresas trabalhando para fazer pesquisa para a Globo. Eu não acredito, não. Eu não acredito em nenhuma pesquisa. Eu acredito que o povo está falando na rua. Isso que eu acredito. Vai para a rua. Que diz que o Lula está 47 contra 43 do Flávio, né? É uma mentirada, assim. É uma mentirada. Nenhuma pesquisa, pessoal. Nenhuma pesquisa acerta. Nenhuma. Eu nunca vi pesquisa aqui no Brasil acertar o placar. Né? Eles não se gabam tanto, né? É uma coisa pesquisa que é feita por encomenda para a Globo, está pagando para ele ficar contando mentira, rapaz. Exatamente. Valdemar diz que Bolsonaro é o maior líder que ele já conheceu. News. Netanyahu declara apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Ó. Então, o primeiro-ministro de Israel apoiando a candidatura do Flávio Bolsonaro aqui no Brasil, hein, pessoal? Matéria que está no jornal Play News. É um apoio muito importante, né? É um apoio robusto até. Vamos lá. Eduardo diz que Flávio vai soltar Jair Bolsonaro e preso do Rio de Janeiro. Vou ficar aqui. Flávio posta vídeo com Javier Milei antes de evento do PL. É isso, pessoal. Recapitulando, né, que o PL lançou a candidatura de Flávio à presidência da República no último sábado, lá no Pacaembu, em São Paulo. Certo, pessoal? São essas as matérias aqui. Preço dos alimentos vira embate eleitoral entre Lula e oposição, né? Flávio e Lula. Matérias aqui no Play News. Vamos verificar aqui na revista se tem alguma letra aqui, alguma novidade. Pessoal, deixe seu like, hein? Compartilhe se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se, certo? Vamos lá. Caiado criticando o Flávio, né? Que vergonha, né? Flávio critica Lula, acena e exalta Bolsonaro. Né? Milei diz que Brasil tem risco Lula e defende Flávio como única saída. Discurso de Milei e vídeo de Michele marcam o evento de candidatura do Flávio. Na verdade, o vídeo do Bolsonaro, né? Por inteligência artificial, né? Também marcou esse evento de candidatura do Flávio, certo? E é isso, pessoal, não tem muito mais matéria, não, são mais matérias falando sobre o que aconteceu lá no último sábado, né, então vamos focar nisso, e propriamente tem algumas pesquisas aqui, sempre manipulando, né? Resumidamente é isso. Passado pelas matérias, vamos aos comentários. Quer dizer, o Lula, ele interferiu na eleição da Argentina, mandando testa de ferro para lá, para botar pilha para que o Milei não ganhasse, entendeu? Interferiu aqui na Colômbia, interferiu na eleição do Maduro. Diz que a eleição do Maduro foi roubada com essas Smart Matic. Todo mundo sabe disso. Os Estados Unidos já falou. Essas urnas, qual é a segurança que tem essas urnas? Então, as urnas, estou falando das urnas lá da Venezuela, não é à toa que até hoje, nem o Biden, que era de esquerda, aceitou, reconheceu a eleição lá na Venezuela. Olha que é a esquerda. Está entendendo? Aí, agora veio a CIA, porque está aqui também no Brasil também, e descobriu que essas urnas não são confiáveis. As Matic lá não são confiáveis. E aí? Como é que fica? Será que está errado ele? Meu amigo, olha, que isso aí já veio essa investigação veio dentro do governo Biden, só que não mostrava. Eu preciso Donald Trump ganhar as eleições para mostrar. Entendeu? Vai mostrar. Entendeu?
que Cuba, aí o Lula fica mandando avião de mercadoria daqui para Cuba. Mas por que ele faz isso aqui? Cuba é o maior problema. Não foi à toa que morreram 30 durante a prisão do Maduro. 30 cubanos. Só era cubano a segurança do Maduro. 30 foram tudo para o Beleléu. Era tudo, são tudo. Sabe o que eles eram? Tudo segurança do Maduro. Mas o Maduro foi intacto. Tá lá, magrinho. Tá magrinho. Eu vi uma foto dele agora, para vergonha, tá? Tá magrinho. Então, gente, o que é que acontece? Esse socialismo é uma quadrilha de ladrões corruptos. Isso que o Milen falou é uma verdadeira verdade. Esquerda é só para tirar... Ele não tem argumento para trabalhar. Eles querem estar tirando do povo brasileiro. É isso que eles querem. Eles querem estar tirando da população. Certo? Esquerda não tem argumento para trabalhar. Ele não gosta de trabalhar. Ele não gosta. É deles, ele não gosta de trabalhar. Eles gostam de estar tirando, tá chupando o sangue do povo. Isso que eles gostam. Entendeu? Tu vê que, até agora, o Lula ele foi condenado pelo mensalão, sítio Atibaia, apartamento lá em Santos, tira o nome do neto dele, pedalinho lá no negócio dele, mas o Palocci falava que pegava pacote de dinheiro lá no sapato, lá no Palácio do Planalto, para ele. E esse cara, até hoje, ele não teve a coragem de dizer, olha, eu não vou mais querer mais nada disso aqui, isso aqui não dá para um cara mais jovem que tem outras ideias, eu vou viver a minha vida. Não, ele só vai sair dali morto, quando morrer. Entendeu? O cara está com 90 anos de idade, 80 anos de idade, acha que é menino, acha que é garotinho, acha que é garotinho. Rapaz, quer namorar uma mulher novinha, é só assim. Estou vestindo um cara de 35 anos de idade. Mentira. Acho que um abraço ali. Coitado do tiozinho ali. A Janja é a cuidadora de idosos, tá vendo? Mano, que manteve, tá vendo? Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês é isso aí. Flávio ontem arrebentou, falando a verdade, o Milei arrebentou, falou que não vai pedir desculpa. Socialismo é roubalheira, é tudo que não presta. Você, às vezes, tem que liquidar pessoas porque não concorda com aquilo. Tu vê na rua, às vezes os caras querem discutir na rua, tu vê o Charlie Cânter. Tentaram matar o Donald Trump, tentaram matar o Jair Bolsonaro com facada, eliminaram o Charlie Cânter, fora outros. Então, é o mal, isso é o mal. Entendeu? É o mal. Não é à toa que eu estava vendo no dia da na final da Copa do Mundo, só por o Donald Trump chegar no campo de futebol, ele teve mais de 30 carros passando na frente dele, e um daqueles carros ele ia dentro. Pela insegurança que nós temos, por causa dessa esquerda maldita. E tu acha que é só aqui no Brasil? Não, lá nos Estados Unidos também tem. Obama é de esquerda, o Biden é de esquerda. E aonde tem esquerda, tem coisa ruim que não presta. Porque ele não tem argumento para argumentar com você. O cara deles é eliminar. Tu vê o que aconteceu lá na Ortega. Não tem mais eleição. Agora ele está querendo acabar com o Congresso Nacional lá. O Marco Rubio já falou, vamos pegar ele também. Entendeu? O América Latina é uma onda azul agora, acabou. A Argentina agora está com uma inflação de 200%, agora está 2%. Está 2% de inflação. Entendeu? E sábado foi para sacramentar a vitória do Flávio, que vai ganhar as eleições. Não tem como não ganhar as eleições. Porque se você ficar mais 4 anos do Lula, pode contar, meu amigo. O Brasil faliu e está todo mundo lascado. Não é à toa que o Luciano Hang foi embora do Brasil com a loja dele. Com a loja dele, não. A loja vai ficar no Brasil. Mas ele vai administrar de lá, porque o maior fornecedor dele está no Paraguai. Foram mais de 120 empresas que foram embora. Está lá administrando de lá. O Brasil. Para ver o que é que acontece. Mais de 20 mil pessoas estão pedindo residência no Paraguai. Para ter uma ideia. É porque as pessoas têm um mal. O mal é você ser desinformado.
ser desinformado. Você vai para a internet e vai verificar. Quando entra no site da imigração lá no Paraguai, você vê a quantidade de pessoas que estão indo embora do Brasil, porque não tem. Aqui, por exemplo, pago R$200 de conta de luz. Beleza. Mas tu vai pagar R$30. E a mesma energia sair da Itaipu. Por quê? É porque é um país onde fez o trabalho de casa. O Milei fez o trabalho de casa. O Paraguai fez o trabalho de casa. Que tem governo comprometido com o povo. Não governo como o Lula comprometido com o bolso dele. Tá entendendo? Fazer o quê? Então o Brasil está aí nessa porcaria. Está aí, ó. Tá entendendo? Está aí indo um funil aí. Se a gente não se tocar e resolver essa situação em outubro, amigo, um abraço. Tem que ir embora para o Paraguai. Tem jeito não. Porque as lojas de marca forte estão indo embora tudinho para o Paraguai. Estão indo embora. Ninguém aguenta mais ficar pagando imposto sobre imposto. Uma grande loja só pode contratar se o imposto dela for menor. Tu sabe quando é que custa um funcionário para uma empresa? É caro. Entendeu? A metade daquele funcionário que leva para o governo. Certo? Então, a empresa tem que, ela contratar, ela tem que diminuir os encargos, essas coisas todas. Tá ok, meus amigos? Então é isso. Parabéns ao Flávio. Parabéns ao Milei. Falou que não vai pedir desculpa coisa nenhuma. Porque são covardes. Ele não pôde visitar o Bolsonaro aqui, mas o Lula pôde ir lá na Argentina visitar a Cristina Kirchner, que é uma corrupta, e roubou o país lá. Na toa que ela está condenada. Ela está condenada. Né? Condenada. Tá? For presa, está presa lá no domiciliar, mas está presa. E vai morrer na cadeia. Esse pessoal, o final deles é muito triste, cara. Socialismo, comunismo, só termina, sabe aonde? Tu viu o que aconteceu com o Saddam Hussein? Hein? Você viu o que aconteceu com o Bin Laden? Você se lembra disso aqui? Algumas pessoas não se lembram que não eram nascidos. O negócio foi tão ruim, que esses caras se maquiavam de qualquer coisa. O Saddam Hussein foi pegar dentro de um buraco, vocês sabem disso aqui, dentro de um buraco, cheio de dólar em cima dele, escondido lá, no subterrâneo. Entendeu? Tu acha que aquele pessoal do Irã, se tiver uma bomba, essa bomba que o Trump está tentando, que ele não tem essa bomba, cara, a primeira coisa que eles vão atingir é os Estados Unidos. E Estados Unidos, por ser a maior democracia do mundo, onde o país é livre, onde você tem direito de fala, onde você pode falar e ninguém vai reclamar com você. E um detalhe mais do que tem nos Estados Unidos: se alguém bater na tua porta da tua casa, amigo, couro já é, um abraço, tchau. Até tu explicar para a pessoa, abraço, entendeu? Tu vê que é diferente. Lá a pessoa pode andar armada. Aqui não. Aqui quem pode andar armado é os terroristas, entendeu? Que mandam armado. Então, e a gente tem uma comparação muito grande, até porque a gente tem familiares que moram nos Estados Unidos. Tem irmã, tem parente que mora lá nos Estados Unidos. Tá entendendo? Então, nós temos essas informações porque a gente conversa muito com eles. Entendeu? Então, claro, se ninguém bate na tua porta, ninguém chega a bater na tua porta ou subir na tua janela da tua casa. É bala. Entendeu? Então, tá ok, meus amigos? Então é isso. Parabéns ao Flávio, parabéns à direita, entendeu? Somos de direita, somos cristãos, respeitamos a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque esse é fiel, esse nunca vai te trair. Todo mundo pode te trair. Tu é o meu amigo é o cacete. Amigo é o cacete. Amigo é a tua família, é teu amigo. Amigos são pais. Às vezes, é isso aí, pais. Então, amigo é sua família, é aquele que está no momento mais difícil da tua vida. Fica doente, fica sem emprego. Ver quem fica desaparecido. Fica sem emprego, sem comida dentro de casa, para te ver quem é que vai levar comida para você. Se não é teu parente, se não é tua... se você faça um teste. Eu costumo falar isso, né? Se, por exemplo, tem uma pessoa que tem muitos amigos, né, hoje em dia, né? O que acontece? Faz um teste, fica desaparecido por 7 dias, vê quantos vão ligar para você. Ninguém liga para você, não.
é só um teste para vocês ficarem cientes, né? Porque tem gente que diz, tenho muitos amigos aqui, tem um conhecido aqui, outro ali, outro aqui, tenho muitos conhecidos, tenho muitos amigos, mas faz um teste, fica desaparecido por 7 dias para ver quantos irão te ligar. Né? Vamos lá. Se não irão te ligar somente seu pai e sua mãe ali no máximo. Né? Meu amigo, é pai e mãe e Jesus Cristo. Primeiro Jesus Cristo. Amigo, vai nessa. Tudo conversa vai nessa, amigo. Não existe amizade, não existe amigo. Amigo é quando está precisando de você, quando está precisando de alguma coisa teu, quando está precisando pedir alguma coisa para você. Aí liga para você, olha, cara, tem como fazer um pix para mim, assim, eu estou precisando de dinheiro, depois eu te pago. Aí é teu amigo. Amigo é Jesus Cristo, é Deus e tua família, que está no momento mais difícil da tua vida, que está ali no final da vida, é que vai te ajudar, vai te levantar ali, todas as forças, dobrando o joelho e orando por você. Porque o restante, quer ver você que se exploda. Vamos aqui para uma palavra que hoje eu resolvi falar de Apocalipse, que é o que o Brasil está vivendo. Apocalipse é o que o Brasil está vivendo. Às vezes o pastor da igreja começa a falar só de salmos, alguma coisa, que é conveniente. Hoje eu estou falando pesado, porque a coisa está feia. Brasil quer comida. Cadê a picanha? Cadê a picanha? Nem a picanha esse cara deu pro povo. Mentindo. Eu sei quanto é que tá o quilo da picanha, custa R$120. Quem é que vai ter R$120 para comprar o quilo de picanha? Você vai te catar. Lula, você é um covarde com o povo nordestino. Com todos os brasileiros, mas principalmente com o nordestino, que a maior parte votou em você. E hoje descobriram que não é bem assim essa pessoa que você é, principalmente os pernambucanos. Eu sou de Pernambuco, vai. Amigo meu, vamos lá. 12. Vamos lá, Apocalipse 12, a partir do versículo 1. E viu um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, tá? Isso aqui, Então, sempre olhando, pedindo a proteção divina, porque esse é genial. Esse nunca vai te trair. Aqui, aqui dentro, aqui. Quem lê isso aqui, gente, faz qualquer coisa para a felicidade chegar. Porque a gente não estamos aqui nesse mundo para ser infeliz, nós estamos aqui para ser por uma felicidade de Deus que já colocou. Você tem que dormir e acordar no dia seguinte agradecendo a Deus, porque só Ele pode fazer você dormir e pode fazer você se levantar e ter uma nova perspectiva de vida e sonhar dali para frente. Se inscreva, compartilhe, vamos nela. Vamos para o último tema aí? Exatamente. Comentando rapidamente aqui sobre o que aconteceu no sábado, pessoal, é o seguinte, teve algumas contracenações ali do Flávio Bolsonaro. O que me chamou a atenção foi o discurso do Milei, incisivo contra o Lula, chamando o Moraes de lixo, inclusive, pessoal. Ele foi... Passou na cara, ele passou o trator. Isso me chamou muita atenção. E a gente imaginava que era só um evento ali tradicional e tal, né? Mas teve a participação do Milei, que fez toda a diferença. E além disso, né, o Flávio Bolsonaro está recebendo o apoio do Benjamin Netanyahu, que tem ali fortes ligações com o Jair, né? Já tem fortes ligações com o Trump, mas também tem fortes ligações com o Jair, quer dizer, isso é muito importante, né? Cada vez mais um apoio ali de gente até que está de fora do Brasil, cara. Esse tipo de apoio é muito importante, certo? A gente sabe que enquanto o Bolsonaro governou o Brasil, ele fez muitas boas relações pelo mundo, né? Desde Netanyahu até Viktor Orbán, entre outros, né? Entre outros líderes de direita, né? Faltou ali, talvez, ter se encontrado mais com aquele cara do El Salvador, né? Bukele, né? Acabou com a corrupção, acabou com a bandidagem, com a criminalidade lá em El Salvador.
lutando para trabalhar. Sensacional, sensacional, realmente, né? E, enfim, ele fez muitas boas amizades e assim, né? E teve muita aproximação com líderes de outros países, né? E isso causou, assim, num impacto, numa conexão muito boa, né? No qual Benjamin Netanyahu sabe quem ali compõe a família do Jair, né? E já sabe quem é que será o candidato, né? Porque não é qualquer um, né? Não é qualquer um saber disso, né? Porque realmente eles têm muita ligação, né? O Benjamin Netanyahu com a família Bolsonaro, o Trump com a família Bolsonaro e, por exemplo, Viktor Orban com a família Bolsonaro, né? Quer dizer, por mais que o Bolsonaro tenha ficado não muito tempo, né? Foi um tempo suficiente ali para estreitar laços com vários outros países que predominantemente são de direita, né? Até porque com o esquerdista a gente não pode contar. Eles são inimigos, cara. Eles são inimigos. Né? E eu vou muito naquela linha do Olavo, né? A gente não tem que encarar comunistas como se fossem pessoas normais, são psicopatas, cara, psicopata. Não tem debate, né? Tu vai debater com sujeitos que merecem, na verdade, uma camisa de força, não tem lógica nenhuma, não tem lógica nenhuma, né? Tudo que a esquerda defende é anormal, cara, né? Negação de entorpecente, feminismo, ideologia de gênero, desarmamento. Tudo que não presta, enfim, ele defende tudo que não presta, cara. Né? A destruição geral da família também, né? É uma questão que eu não concordo, tá entendendo? Hoje em dia, muito tem falado nesse debate, eu não quero polemizar aqui, não muito, pessoal, mas muito tem se falado sobre essas leis feministas que estão sendo aprovadas constantemente lá no Congresso, né? Uma que foi debatida agora, recentemente, até causou bastante repercussão, foi o PL da misoginia, né? No qual não se trata de proteção às mulheres, se trata propriamente de misandria, né? Que é o que existe no Brasil, né? É isso que existe realmente no Brasil. O Brasil é realmente um país muito feminista, onde se aprova muitas leis em prol somente de um gênero, em prol do feminismo, certo, pessoal? Porque são leis anti-homem, consequentemente, são leis feministas, compreende? Né? E, enfim, não quero polemizar muito aqui, não, até porque o Flávio agora está em campanha e tal, mas é um assunto ao qual, né, essas leis sendo aprovadas o tempo todo, é um assunto que eu não concordo. Mas, de qualquer forma, pessoal, me chamou muita atenção, nesses últimos tempos, essas difamações, né, porque esses ataques realmente, essas críticas que o Flávio Bolsonaro fez ao Moraes, porque ele poderia ser outro, pessoal, ele poderia se calar, ele poderia simplesmente se calar, assim, ó, pera um momento, para mim não faz sentido ficar polemizando muito, até porque o Flávio, ele tem um comportamento mais moderado, ele não é muito de criticar o Moraes tanto quanto o Carlos e o Eduardo. O Eduardo parece que é o líder, né, que mais critica o Moraes. Para ser candidato do Eduardo. O Carlos também, então, para eles ali. Mas o Flávio ele não criticava tanto. Isso me chamou a atenção, pessoal. Isso que me chamou a atenção. Ele realmente criticou o Moraes, né? E ele só está devendo num ponto só, que é o seguinte: ele deveria ter falado sobre o voto impresso, mas de qualquer forma. No momento não dá para falar de voto impresso. Sobre transparência no pleito. Tá? A gente vai falar da Venezuela, mas na verdade ele está falando do Brasil também. Né? Ali, nessa questão envolvendo transparência, ele ficou deixou a desejar. Mas é porque não pode falar por causa do momento, cara, tu interrompe. Não pode falar no momento. Não pode falar, mas. Ele não pode falar. Mas o Jair falou. Mas aí é outra coisa, tá aí, ó. E acabou se tornando inelegível. Mas eu não acredito numa ação
idiotizado o Bolsonaro, não, nesse sentido não. Para mim, ele teve uma baita de uma ideia, né? E, enfim, pessoal, aquela reunião com o embaixador se tornou ele inelegível, sabe? Ele tinha prerrogativa para fazer aquilo, né? Mas mesmo assim, o TSE, na época, não reconheceu, né? É engraçado que o TSE fez uma reunião com embaixadores tempos antes ali, né? Ninguém falou coisíssima nenhuma, não houve nenhuma punição, mas o Bolsonaro não poderia fazer enquanto presidente. Para mim, não faz sentido, pessoal, não faz sentido esse tipo de situação. Mas, de qualquer forma, me chamou também muito a atenção o momento ali do Bolsonaro com sua inteligência artificial, né? Ali ele fala palavras pesadas, inclusive, né? Uma inteligência artificial não é uma coisa oficial dele, né? Ali ele usa palavras pesadas, falando que o que justifica essa prisão a ele é uma arbitrariedade, né? E propriamente não existe nenhum motivo para que ele se encontre nessa situação atual, que é o que a gente já tem falando há muito tempo, né? É o que a gente tem falando há muito tempo, né? A gente sabe que o Bolsonaro está passando por uma crocodilagem há muito tempo, por parte ali do STF, principalmente da Alexandre de Moraes, que atua de uma forma pessoal, né? Pessoal ao Bolsonaro, né? Uma mistura de inveja, raiva, ódio, enfim, tudo aquilo que é ruim num ser humano, tá entendendo? É um sujeito que já está endemoniado, né? E a gente sabe, né, que existe toda uma perseguição aos cristãos no mundo inteiro, né? Mas eu acredito que Lula e Moraes estando alinhados, eles querem ali, né, impor uma ditadura juntos no Brasil, hein? Eu já logo lanço isso aqui, porque, pessoal, esse tipo de situação ele não vai vir à baila. E não vai vir a público, não vão chegar assim, o Moraes e o Lula dizer assim, ó, vai ser imposto, vamos impor uma ditadura no Brasil. Isso não existe, pessoal, isso não existe. Até mesmo o Maduro, na Venezuela, não falou isso e foi posto uma ditadura, né? Mas, para você ver, toda uma ditadura vem disfarçada de uma democracia, pessoal. Entendendo? Eles nunca vão falar assim, vamos impor uma ditadura no Brasil. E inclusive, em 2020, né, na reunião ministerial do Bolsonaro, ele falava o seguinte, né, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Foi naquela época, no auge ali da fraudemia, no qual ele falava sobre o fechamento de comércios, a imposição de máscaras, né, e obrigação de vacina, né? Tudo aquilo que polemizou naquela época ali, que estavam condenando a direita, né? O certo era seguir a OMS, quer dizer, a OMS, que nunca foi uma instituição respeitada, passou a ser respeitada na fraudemia, né? Por alguns, né? Mas nunca foi. Certo? Já tá mais comprovado que vacinas não funcionaram, máscaras também não tinham eficácia, né? Tem que estar livre. Você tem que decidir se você tomar a vacina ou não. Você que tem que decidir. Não a pessoa impor o que tem que ser feito. Exatamente, pessoal, exatamente. Então, pessoal, era isso. Eu trouxe aqui os principais destaques, né? A presença ali do próprio Flávio, o discurso do Milei, que foi incisivo, e também essa participação do Bolsonaro por inteligência artificial, até porque ele está proibido de falar, pessoal. Ele está proibido de falar. Quer dizer, é uma vergonha que está acontecendo com ele, né? É um sujeito ali que quer o tempo todo, né? O Moraes, né? Quer editar o que o Bolsonaro tem que fazer, tem que falar. Cara, isso é terrível. Passou na cara, isso é terrível, certo, pessoal? Mas de qualquer forma, isso aqui é um pontapé inicial para o que irá vir daqui a alguns momentos, né, até as eleições, pessoal. Lembrando, faltam 2 meses. Ele falou a verdade, vai ser pesado, tomar cuidado. Faltam 2 meses para as eleições e a gente sabe que a luta não é fácil, o jogo é desequilibrado. Então, vamos votar no Flávio Bolsonaro. Eu estou aqui direcionado para o caminho certo, até porque tem muita gente que quer aparecer na internet e começa a falar assim, vamos iniciar aqui uma campanha para um voto nulo, para um voto branco, ou para deixar de votar. Vamos lá, gente. Cara, jamais a gente não pode lavar nossas mãos perante esse desgoverno, atual.
Eu sei que o Flávio Bolsonaro não seria o candidato ideal, o candidato dos sonhos, mas, de qualquer forma, ele está ali representado na única oposição que temos. Né? Não, se o PT perpetuar, já era o Brasil. Certo? Melhor saída é mesmo o aeroporto. Então, ele falou que eu já discordo. O Flávio é o candidato ideal e é o único que pode tirar esse comunismo do nosso país. Comunismo, aqui não dá, não. Comunismo é fome, é desgraça para as pessoas, é coisa que não presta. Porque o mal, ele sempre vê disfarçar de ali, oferecer comidinha para. Isso é tudo mentira, porque o Brasil não merece esse tipo de governo que está aí. Com a pessoa passando fome, parcelando pizza em 4 vezes. Se inscreva, compartilhe, vamos para o último tema. Certo, né? Tu só falou aquilo que eu já tenho falado, né? Já tenho dito, né? Mas, enfim. Vamos aqui ao último tema dessa live. Vamos falar sobre Donald Trump, né? Que ordenou suspensão de bombardeios contra o Irã. Quer dizer, ele ataca, agora não parou, né? Tá sendo um estrategista ali, né? Negociador. Estrategista, né? Katy Perry critica Trump após uso de música em vídeo de conflito. Cara, é lógico, né? O Trump ele tem que se conscientizar, né? Ele precisa se conscientizar sobre o que está fazendo, porque, sabe, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum ficar concedendo munições para a esquerda, né? Para mim é um erro, existe um erro aqui do Trump, né? Até porque ele está concedendo munições para a esquerda, né? Katy Perry de esquerda, né? Então é complicado, né? Estados Unidos nega tentativa de intervenção nas eleições do Brasil. Brasil nega vista oficiais dos Estados Unidos que viriam discutir eleições. Estados Unidos interrompem ataques ao Irã, enquanto Trump espera avanços. Trump brinca sobre ser candidato a presidente novamente em 2028. Tarifa de 37,5% atingirá quase 4 mil produtos brasileiros. Tarifaço do Trump, terceiro tarifaço, sim, pessoal. Terceiro tarifaço, certo? Somente alguns produtos ali que não foram atingidos, né? Vou ficar aqui. Revista Oeste, vamos lá, para fechar aqui. Estados Unidos negam que missão ao Brasil visar... Aqui já foi, né? Netanyahu vai aos Estados Unidos para a reunião com o Trump. Aqui já foi, né? Aqui são matérias mais antigas, certo? Resumidamente é isso, pessoal. Resumidamente é isso, né? Passado pelas matérias, vamos aos comentários finais. Então, gente, veja só. Ele negou lá a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, negou o visto para que os diplomatas entrassem no Brasil, certo? Só que tem que ele já tem um problema seríssimo com os outros países aí. A diplomacia nossa está um lixo. A nossa diplomacia está um lixo, está dizendo essa é a verdade. Então não tem Mauro Vieira, em vez dele, a diplomacia nossa virou um puxadinho do governo Lula. Em vez dele ser independente ali, não, peraí, eu tenho, entendeu? Não é à toa que ele tentou dar uma mão para o Marco Rubio, lá nos Estados Unidos, o Marco Rubio pegou na mão dele, tal de Mauro Vieira, que é um não-diplomata, não, entendeu? Então, a nossa diplomacia está um lixo. Então, não deram o visto para o cara entrar no Brasil. Por quê? Se o cara convidou, disse que poderia vir, isso, aquilo, outro, então, alguma coisa tem com as nossas eleições. Se você quer tudo transparente, não tem nada de errado, então deixa entrar, pô. Deixa vir, vamos lá. Só que isso ele não manda. Ele não deu visto, maldade. Aí ele arranja problema com o Donald Trump, o maior país bélico, o maior país livre do mundo. O que é que vai acontecer? Daqui a pouco vai estar dizendo assim, os americanos evitam de estar indo para o Brasil. Quando a coisa começa a ser assim, significa que a coisa fedeu, tá? Isso não vai demorar muito, tá? Isso não vai demorar muito. Se perpetuar esse governo aí, a única saída é o Trump. Antes ele sair de lá e acertar e
e já levou o Lula também para aproveitar a liquidação e prisão lá com o Maduro. Lá o negócio funciona, lá a lei funciona. Lá o Maduro vai pegar a prisão perpétua, pode descontar. Pode contar, pode esquecer. Pode esquecer, ele achar que vai ser liberado? Esquece, meu amigo. Lá a lei funciona. Aqui no Brasil, aqui não tem negócio. O cara 30 anos de cadeia, o cara leva 3 anos, é liberado. Entendeu? O Bolsonaro que não fez nada, não teve golpe nenhum, golpe da Disney, que eles fizeram aí com o Bolsonaro, falou que é 27 anos de cadeia. Entendeu? Enquanto isso, o André do Rap saiu pela frente da borda. Assim que funciona. Então, aí o Alexandre de Moraes recebeu 129 milhões lá no Banco Master, que é um ladrão também, o tal é um gangster lá do Banco Master, é roubalheira total. Agora, esses caras entram para o STF ganhando 40 mil por mês, de uma hora para outra o cara compra uma casa com 12 milhões, é tudo assim. E o ladrão, o que fez o golpe foi o Bolsonaro. O Bolsonaro está preso porque não roubou, não é ladrão, é um cara honesto, não entrou no sistema, quebrou o sistema. Honestidade, foi o que o Bilê falou ontem. Entendeu? Enquanto isso, tu vê o Toffoli com resort, e lá dentro do resort dele tinha cassino, lá dentro, que é proibido no Brasil, na China. Entendeu? Então, esse Toffoli é uma farsa tremenda. Isso foi indicado por Dilma, por isso aí. Isso aí, não, meu amigo, o caminho desses caras é só um. Só um. O caminho desses caras é só um. Você está na mesa com Jesus Cristo e eles acertaram a conta dele. Porque esses caras estão com mais de 30 anos, aí fica ali, morre ali dentro. Eu acho que STF tinha que ter tempo limitado. 10 anos para. Se fez um bom trabalho, a gente pode renovar por mais 10. É assim que tem que ser. Agora o cara fica ali, aprova o nome do cara, o cara fica o resto da vida dele ali. Aí os caras entram pobre e saem milionário. É mole. Entra pobre e sai milionário. Por isso que todo mundo quer ir para ali. Eu quero ver o cara aí trabalhar numa construção civil, vai para lá. Não, mas eles querem molezinha. É a tal esquerda caviar. Essa esquerda aí, entendeu? Que querem o tempo todo tá arrancando dinheiro. Não é à toa que até o filho do Lula está envolvido com roubalheira no INSS. Entendeu? Roubalheira no INSS. Recebia um mensalinho de 300 mil por mês. Mensalinho. Tá fugido, tá lá para a Espanha, sumiu para lá. Vendo? O careca do INSS escondeu o carro, agora começou a aparecer os carros dele nas garagens por aí. De tanta roubalheira, por isso que a pessoa não consegue se aposentar, por causa disso. Porque é uma quadrilha de ladrões roubando a Previdência. A quadrilha de roubalheira, ladrões roubando a Previdência Social. Se tem alguém recebendo aposentadoria, gente, é porque alguém está pagando. Governo nenhum gera emprego para ninguém. Ninguém gera, porque paga os impostos. E tudo que é pago ali dentro é pago com o nosso dinheiro, nossos impostos. É uma Bíblia que você compra, é um cafezinho que você toma, tudo vai imposto para tudo aquilo. Imposto para tudo. Entendeu? Até as blusinhas lá da Shein foi taxada. Entendeu? Hoje, se eu pego alguma coisa como pelo Mercado Livre, já vejo descontando lá, imposto, tal, coisa assim. Assim, se você comprar internacionalmente. Entendeu? Então, gente, o que eu digo, o Donald Trump está certíssimo, fazendo a coisa certa. É um país livre, onde você pode falar o que você quiser. Se alguém se prejudicar, tu está vendo esse pessoal que estão lá, Eduardo, Ana dos Santos, esse pessoal que estão lá, foram embora para lá, para não ficar nessa ditadura que está aqui no Brasil, ditadura judiciária. Ditadura do Lula, que ele quer, na verdade, ditadura ele quer... do PT e ditadura do judiciário aqui no Brasil. Na verdade, hoje. O que eles querem? Eles querem que não tenha eleição aqui, que a eleição seja anulada. Não vai ter eleição, vai ser anulada, porque ele quer ficar perpetuamente, ele quer ficar igual... Ele quer ficar igual não vamos ser ingênuos. Não somos ingênuos. Não vamos ser ingênuos, não. O Brasil hoje está numa ditadura do PT e judiciário. PT e judiciário. Entendeu? Esses caras, dentro de 3 anos, 4 anos, esses caras destruíram o Brasil. Destruíram o Brasil. Sabe o que é a destruição? Por quê? Tá aí, ó. O Brasil tá na lama.
É porque as pessoas têm um grupo de informação só dessa mídia canalha que está aí para mentir para as pessoas. Engraçado, né, que as pessoas, de uma maneira geral, desanimaram, né, de fazer manifestações, né? Mas não é isso, não. Calma aí. Realmente... Vai vir mais coisa aí, calma. Então, gente... Será que vai ter manifestação de 7 de setembro? Eu acho que vai. Então, gente, calma, vai ter. Então, eles querem que tenha aí, que não tenha eleição, que o Flávio Bolsonaro seja impedido, aquilo outro. Tu tá entendendo como é que é o negócio? Tem um tal de Lindbergh Farias, que é aqui do Rio de Janeiro, aqui em Nova Iguaçu, que é um quadrilheiro. Ele tá como deputado, mas como a liminar, porque, na verdade, ele nem foi eleito. Não foi eleito coisa nenhuma. Ele está com uma liminar como deputado, entendeu? Para poder, aí a liminar eles dão para ele, ó, tem direito, não sei o quê, entendeu? Tal. O Deltan Enael perdeu o mandato por causa, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Agora, os caras que estão nos Estados Unidos querem voltar para o Brasil, não querem voltar para o Brasil, querem voltar para o Brasil quando tiver o Brasil livre, como era antes. E você pode falar, tchau, alguém se sentir prejudicado, meu amigo, então, entra na justiça, se eu dever alguma coisa, se for para pedir desculpa, eu vou pedir para você, mas se não for, você vai ter que me indenizar. Entendeu? É mais ou menos por aí. Parabéns, Donald Trump. Infelizmente, os caras não vão vir, porque nós temos uma quadrilha que resolveu, acha que é dono do país. Não é à toa, não, que hoje em dia o Barroso, para entrar nos Estados Unidos, não pode entrar nos Estados Unidos, porque não tem visto para entrar lá, porque foi caçado no visto deles. E vê aí a magnífica, tá, gente? Para 2 ministros, ver magnífico para 2 ministros do STF. 2. Essa vai ser para só para um, não, tá? Não vai ser só para um, não. Vai para 2 agora, tá? Da maneira mais pesada que pode ter. Se inscreve, compartilha e vamos nessa para a gente finalizar. Exatamente, pessoal. Agora, eu acredito, pessoal, que as relações entre Brasil e Estados Unidos nunca estiveram tão conflituosas, né? Tão conflituosas. Eu até previ em 2025, ali final de 2025, que iria acontecer uma briga entre o Trump e o Lula. Foi confirmada essa minha, vamos dizer assim, profecia, né? Não estou querendo me gabar, né? Não é isso questão não, pessoal. Aqui não tem vaidade nenhuma. O que eu estou dizendo é que eu previ que isso iria acontecer e ocorreu, no final, né? Essa briga entre Trump e Lula. Outra coisa que eu imagino que irá acontecer, novamente, que a defesa do Bolsonaro, né? A defesa do Bolsonaro ia pedir a liberdade dele, certo? Porque não tem, cara, não tem condições. Como é que me sustenta uma situação dessa até o presente momento, pessoal? Como é que eles continuam sustentando uma parada que é insustentável? Cara, não tem nenhuma base constitucional e jurídica para essa prisão do Bolsonaro, não. Né? Não é questão de a gente debater sobre prisão domiciliar, prisão em regime fechado, não. 90 dias, não. O Bolsonaro tem que ser posto em liberdade, acabou. Para vocês verem, né? Tanto o green card que o Eduardo recebeu recentemente, quanto a vida do Flávio na Casa Branca, não tiveram influência da família Bolsonaro, hein? Não tiveram, porque a esquerda faz de tudo, né, para querer deturpar a história, né? Mas a verdade é que não houve nenhuma influência por parte dos dois. Foi uma iniciativa do próprio governo americano. Por quê? Por conta da proximidade que o Trump tem com o Flávio. Uma situação dessa, onde Eduardo ganha green card e o Flávio acaba indo para a Casa Branca, essas situações jamais ocorreriam se a Kamala Harris estivesse na Casa Branca, pessoal. Entenda isso. Esse cenário onde o Trump, por exemplo, está acabando com ditadores pelo mundo, ditadura lá no Irã, na Venezuela, esse tipo de cenário jamais aconteceria se a Kamala estivesse lá. Ponto final. Eu estou dizendo isso porque se imagina, né? Se imagina que poderia ser a mesma coisa, né? Mas há tempos, há anos, há décadas que a esquerda vem tentando fazer Estados Unidos mais progressista, né? Os Estados Unidos, a característica principal dos Estados Unidos sempre foi o quê?
um país livre, né? Mas há décadas que eles tentam acabar com toda essa liberdade que os Estados Unidos têm. Por isso que o Trump falou recentemente que a maior ameaça que os Estados Unidos hoje em dia, sabe o que é? É o comunismo. É lógico que os Estados Unidos é um país tão livre que pode ir lá se eleger um democrata ali, mesmo assim não quebra, porque é um país assim muito diferenciado. Eu considero hoje em dia o melhor país do mundo, sem dúvida nenhuma, né? Mas de qualquer forma, pessoal, eu acredito que o Trump está sendo estrategista nessa guerra com o Irã. Eu acredito que já deveria ter terminado há muito tempo, né? Mas de qualquer forma, o que a gente não tem como compactuar é esse apoio do Lula não só ao próprio Irã, mas também a outras ditaduras, né? O que o Lula falou sobre não ter eleições na Nicarágua? Falou coisíssima nenhuma, porque é amigaço de Daniel Ortega, sempre foi. E o Lula vê no Trump uma ameaça. É por isso que ele se reuniu 2 vezes, né? 2 vezes com o Trump. Não é para acabar com o tarifaço, não. O Lula nunca esteve preocupado em acabar com o tarifaço. Foram impostos 3 tarifados dos Estados Unidos ao Brasil. O que o Lula fez? Não faz nada. Por quê? É de interesse do próprio Lula afundar o Brasil. Simples assim, pessoal. Simples assim. O Lula ele faz um monte de... ele usa várias palavras ali, demagogas, né, para tentar convencer os incautos. Né? É esse que é o ponto. Ele tenta convencer os incautos de que, na verdade, estamos combatendo a fome. Cara, o que tem acontecido é justamente o contrário. O Lula tem feito com que a fome aumentasse no Brasil. Mas não só isso, o aumento de moradores de rua, o aumento do endividamento público. E tudo isso, pessoal, são terras férteis para a esquerda se propagar. O próprio Lula não apresentou um projeto para a segurança pública. Nada. Pelo contrário, tirou ainda. Vocês acham certo isso? Porque eu não considero. Entendeu? O Lula sequer deveria ter sido candidato em 2022, quem dirá 2026. Política não é lugar do Lula, pessoal. O Lula é o maior corrupto do planeta. O Lula tem que voltar para a cadeia. O Lula tem que voltar para a cadeia. Não é o Bolsonaro que tem que ser preso, não. É o Lula. Inverteram os valores. Inverteram. O Bolsonaro está preso sem crime nenhum. Enquanto o Lula tem diversas ilegalidades em seu nome. Lavagem de dinheiro. Mas, para morar, isso não vale. Inclusive, acabaram com a Lava Jato. Aqui no Brasil, né? Por que será, né? Porque mexia com interesse. Foi através da Lava Jato ali, mais a ascensão do Bolsonaro, que o Brasil pôde ter um lapso de sanidade ali, né? Acabaram com a Lava Jato, tornaram o Lula elegível, tudo isso para ocasionar no Brasil atual que a gente está aqui, não é vivendo, né, mas sobrevivendo, entendendo? Eles fizeram isso tudo de uma forma intencional, porque há uma agenda escusa a ser seguida, que é a agenda do comunismo. Eles querem instaurar uma ditadura no Brasil. Ponto final. E antes que alguém fale, porque tem gente que fala assim, porque tem ditadura de direita e ditadura de esquerda. Não. Quem diz isso não é um animal, não. É completo imbecil. Né? Não existe ditadura de direita, pessoal. Direita sempre prezou por liberdades individuais. Né? Não é a esquerda defende ditaduras, enquanto a gente defende liberdades individuais, propriedade privada e, logicamente, o Estado mínimo ali. Né? Liberdades individuais está ligado ao livre-arbítrio, né? E a propriedade privada sempre foi muito citada na Bíblia. É só vocês verificarem as passagens.
O que a gente se atém aqui, muitos são os nossos princípios e valores. O nosso alicerce é propriamente a Bíblia. Tá entendendo? Tu vê que tudo aquilo que a direita defende é ligado, tem ligações diretas com o cristianismo. Tem ligações diretas com a Bíblia. Tá entendendo? Que é o correto, pessoal. A gente não pode se desvirtuar. Jamais. Né? Mas tem gente que até que é de direita, mas não é cristão. Né? Tem gente que se diz de direita, mas não é cristão. Tem também isso. Né? Mas o natural mesmo é ser de direita e ser cristão. Entendendo? O natural é isso. Até porque não existe cristão de esquerda. Né? Na verdade, os que dizem cristãos, né, na verdade, não são. O Lula vai chegar agora, está chegando a eleição agora, vai dizer que é o maior cristão do mundo, vai dizer que é a pessoa mais honesta do Brasil. Cara, isso tudo é para enganar trouxa, para enganar os incautos. Lula nunca esteve preocupado com isso. O Lula está preocupado com voto. Não é à toa que está aqui. Cadê a picanha? O Lula quer voto. O Lula quer voto. Cadê a comida, Lula? O Lula quer voto, entendeu? O Lula quer voto. É só isso, né? E para isso ele vende até a alma dele. Vende até a alma. Mente à torta e à direita, enfim. É vergonhoso, pessoal. É muito vergonhoso. Né? Mas, enfim, pessoal, parabenizar aqui o Trump pela mudança de postura contra o Lula, né? Porque antes ele estava flexível, né? Mas agora ele está tendo uma atitude de homem de verdade. Eu acredito nisso. Né? E, enfim, pessoal. Fechou? Era isso que eu tinha para dizer. Tem essa polêmica aqui envolvendo os Estados Unidos, né, que negaram que missão Brasil visava interferir nas eleições. A intenção dos Estados Unidos é só monitorar o que está acontecendo, né? Quer dizer, eles estão tão assim, convictos, com medo mesmo, é isso, com medo de serem questionados sobre o que acontece aqui no nosso pleito eleitoral, que eles acham que tudo que os Estados Unidos fazem, no sentido assim, de monitorar, já é uma ameaça, uma coisa assim deplorável, uma coisa assim. Não, o Trump está preocupado com o que está acontecendo no Brasil. Né? Afinal de contas, ele já está acabando com ditadores pelo mundo. Né? E claramente o Lula está querendo instaurar uma ditadura no Brasil. Já instalou, já. Ponto final. Fechou? Era isso que eu tinha para dizer. Então, gente, se inscreva, compartilha. Agora vamos para o bate-pronto para a gente finalizar a live? Vamos lá. Certo, pessoal? Vamos lá. Direto para o bate-pronto aí. Bate-pronto aqui? Isso. Última notícia do momento. Notícia que você vai só ver amanhã, tá, gente? Amanhã à noite. Já estamos com essa certo, aqui. Pessoal. Tá? Vamos lá. Porque agora você está vendo aquela mentirada lá na Globo Lixo, né? Que eu sei como é que funciona ali. Sei como é que funciona. Entendeu? Vamos lá. TSE determina que Lula explique em 48 horas propaganda em redes de governo. Isso aqui é só para, pessoal, o TSE ele não é democrático, pessoal, ele não é igualitário. Tá? Ele solta uma coisa aqui contra o Lula, é só para enganar os incautos ali. A verdade é que o TSE vai com tudo contra a direita. Tá? Uma outra coisa aqui que me vão falar, só para dizer que a gente não fez nada contra o Lula, então tá aqui, vamos fazer alguma coisa contra o Lula, porque tá ficando escancarado, né, essa perseguição à direita, né? Então tem que fazer alguma coisa aqui com o Lula para enganar ali. Para enganar. Só enganação. Né? Só enganação. Vamos lá. Michele posta vídeo de campanha de Flávio. Isso aí já foi. Né? Deixa eu ver, fica aqui. Já foi. Zema concorda com fala de Milei. Mas Zema tá do outro lado. Né? Zema ficou meio esquisito por aquela fala dele. Pode demonstrar apoio pro Flávio no segundo turno, certeza, né? Tu acredita que vai ser no primeiro turno? Eu acho que o Flávio, se o Lula não for eu acredito que vai no debate, se não for no debate, deixa só para que... Vai ser tipo a eleição 2018, 2022. O conselho para o Flávio aqui, se o Lula não for em debate nenhum, nem da RTV, nem da Band, que é o primeiro,
nem das outras emissoras, da Record, não for nela, não vai deixar só no último. Sabe por que eu te falo isso aqui? Porque se ele for, o Zé Mauro vai estar batendo no Flávio, o cara vai estar batendo no Flávio, o Renan vai estar batendo no Flávio. Então, não vá também. Porque o Lula ele só quer deixar para ir no último debate, daquele que o William Bonner fala que você não deve nada à justiça, quando esse cara é mais enrolado, é condenado por 9 juízes. Aí vê o William Bonner, fala, não, você não deve nada à justiça. Ah, vai te catar, William Bonner, pelo amor de Deus. Pô, já era. Conheço esse malfeitor há muito tempo, entendeu? Há muito tempo. Conheço. Eu botei muitos anos, desde 30 anos atrás eu conheço ele ali na Barra ali, pô. Vamos lá. Desde quando ele apresentava o RJTV. Porra, meu Deus do céu. Vamos lá. Desgoverno Lula registra maior gasto com publicidade desde 2009. Caramba, estourou. Bateu recorde. Isso aí. Dinheiro do povo é mole. Né? Rasgar o dinheiro do povo é mole. Agora, dar picanha para a pessoa por R$10 não tem. Revista Oeste. Deixa eu verificar aqui em outro site se tem uma novidade, enfim. Vamos espalhar aqui. Vamos nos espalhar. Olha Brasília. Verifica aqui. Estados Unidos chamam de mentira sem fundamento uma possível interferência das eleições no Brasil, hein? Polêmica. Certo? Dá mais aí, mais problema para eles. Deixa eu verificar aqui. Desgoverno. Aqui, já foi? Jornal argentino fala em maior crise diplomática em 50 anos entre Brasil e Argentina após visita de Milei. Maior crise diplomática entre Brasil e Jornal de esquerda lá, jornal de esquerda. Mas está acontecendo. É uma coisa... Mas é isso mesmo, pô. Tem que acontecer mesmo. Esses caras que querem se meter em tudo negócio. Se foi lá no visitou a Cristina Kirchner, não botou lá a Cristina Kirchner. Eu só fico preocupado se a Argentina vai continuar na direita. Vai continuar. Ele tá no primeiro lugar lá, pô. Pois é. Pesquisa lá, pô. Vai lá na pesquisa. Vai lá. Espero que ele continua com 51% de aprovação. 51% não. É 60%, 51% na pesquisa. 10 pontos à frente de qualquer um que entrar lá de esquerda. E a nação azul tem que chegar aqui no Brasil, imediatamente. Então era isso, pessoal. Então gente, vamos terminando essa live por aqui, desejando a todos... Hoje 2 meses para as eleições, hein, pessoal? Hoje é segunda-feira, tem uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo. Está passando. E a panela está vazia, tá? A panela está vazia porque os caras ofereceram picanha para você e não deram a picanha para você. Um quadrilheiro como Lula e condenado por 9 juízes. Voltamos na quarta-feira, tem uma noite abençoada, não desou, uma semana de bênção, paz, tranquilidade, Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo, valeu. Gente, muito obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus até segunda, até quarta-feira, em nome de Jesus, para todos aí. Pela paz, até lá.